Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Ó Senhor nosso, eis aqui tua santa e poderosa palavra. Eis aqui a tua igreja, ó Deus, reunida para ouvir a tua voz. Ó Deus, pelo teu Espírito, fala conosco. Desvenda os nossos olhos, ó Senhor, para podermos contemplar a glória do teu Evangelho nas letras santas do Antigo Testamento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poucos salmos, irmãos, como esse aqui do Salmo 31, descreve a beleza de confiar no Pai Celestial quando estamos caminhando em direção à cruz ou à morte. Poucos salmos descrevem a beleza de confiar no Pai Celestial enquanto caminhamos para o sofrimento, ou mesmo nele, ou rumando para ele. Esse salmo em particular, ele descreve com palavras aquilo que é o ápice das palavras de Cristo na cruz do Calvário. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, como o verso 5 do Salmo 31 anuncia. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E aqui, entenda, irmãos, ele está descrevendo o sofrimento não apenas de um momento específico. Esse é um momento interessante olhar para esse salmo, porque em algum momento ele descreve que a vida dele tem sido assim. Essa é a descrição de toda a sua história, de todo o seu caminho. Por exemplo, no verso 8 em diante, ele diz, do mesmo salmo: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se minha vida na tristeza. Perceba, ele não está descrevendo meramente um momento, mas a minha vida se gasta na tristeza. Os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Aqui ele vai lidar com o pecado. E aqui, literalmente, Davi está suplicando ao Senhor que durante a sua caminhada ele tem passado por sofrimentos, por lutas, e a causa disso é o seu pecado. É o seu pecado. Mas não apenas isso, no verso 11 ele diz, não apenas o sofrimento que vem como fruto da minha própria iniquidade, mas no verso 11, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Então, os adversários também, os que estão de fora, vêm contra ele. Na maneira como ele se encontra, nos dias da sua vida, ele usa o termo que é usado por Cristo na cruz do Calvário: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. A linguagem é muito clara. Por causa da vida em que vivemos, por conta do pecado e dos inimigos, a nossa vida, durante os anos que passamos aqui, é baseada em muito sofrimento e muita luta, sem dúvida alguma. Mas onde encontraremos o conforto? O conforto está como começa o Salmo, no verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Em ti, Senhor, me refugio. Aqui nós vamos encontrar alguns pontos importantes. Eu queria, como ainda parte dessa introdução geral do Salmo, eu queria dizer aos irmãos outro ponto importante. Poderia falar isso no final, mas eu entendo que agora pode ser mais importante para entender a sequência da exposição. Alguém pode perguntar, como é possível Jesus usar a palavra de Davi? Aqui nós cremos que são as palavras de Cristo, literalmente. E Davi, aqui sendo Cristo, como é que ele fala dos seus pecados, se Cristo nunca cometeu pecado? E é importante você entender um ponto fundamental, irmãos. Assim como trabalhamos domingo passado o Salmo de número 30, que fala
que o Senhor libertou da morte o seu servo. Isto é, ele fez Davi ressuscitar dentre os mortos. Em que momento na história Davi ressuscitou dentre os mortos? Fisicamente, em nenhum momento. Mas ele descreve as aflições e o sofrimento, e a libertação do sofrimento, como tendo sido arrancado da morte, que também é usado pelo Senhor na sua própria ressurreição. O que significa dizer, preste bem atenção nisso, irmãos, que por mais que Davi tipifique Cristo, lembre-se, ele é um tipo de Cristo, ele não é perfeitamente Cristo. Então, tudo o que se fala sobre ele aponta para Cristo, mas não na totalidade da obra, tendo em vista que se ele tivesse cumprido tudo aquilo que era exigido, não havia necessidade de vir Jesus Cristo, era desnecessário. Mas entenda então como funciona isso, irmãos. Como funciona isso? Como Davi encontra conforto se ele vive antes de Cristo? Como é que ele encontra conforto nas palavras de Cristo se ele vive antes de Cristo? Então a resposta para essa pergunta está na Confissão de Fé, no capítulo 8 da Confissão de Fé, que trata do tema de Cristo o mediador. De Cristo o mediador. No parágrafo 6 da Confissão, nesse parágrafo do capítulo 8 da Confissão, que trata do tema de Cristo mediador, no parágrafo 6 diz assim: ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembre-se, apesar da obra de Cristo ter se cumprido posteriormente, pelo Espírito, aqueles que estão em Cristo, que creem na promessa dele, recebem os benefícios da obra que iria acontecer. E Davi usa as palavras de Cristo e prova do conforto de Cristo, mesmo antes de Cristo. Lembre-se de Abraão, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: Abraão viu o meu dia. Mas não apenas viu, irmãos, ele não apenas viu o meu dia. Sabe o que aconteceu? Ele, diz o texto, se alegrou, isto é, ele recebeu benefícios daquilo que ele viu, da obra que ainda iria acontecer. A mesma coisa acontece aqui com Davi. A mesma coisa acontece com Davi. Isso nos leva então para o outro aspecto importante. Vamos pensar no Salmo rapidamente, como ele se estrutura, irmãos, como é que ele é estruturado. Então nós temos a seguinte maneira: você vai ter alguns versos que vão ser de grande utilidade para nós. Primeiro, o verso 1 a 5, os versículos de 1 a 5, certo? Aqui eu tenho o que nós vamos chamar: entrega o teu espírito a Deus em Cristo. Esse é o tópico do verso 1 ao 5, entrega teu espírito a Deus em Cristo, versos de 1 a 5. Depois, irmãos, do verso 6, na sequência do texto, de 6 a 8, eu tenho: entrega teu espírito a Deus em Cristo somente, porque só Ele pode salvar. Entrega teu espírito a Deus somente em Cristo, porque só Ele pode salvar. Do verso 9 até o verso 10, eu tenho outro ponto importante. Veja só: eu espero sofrer com Cristo na minha pessoa toda. Deixa eu repetir isso. Eu sofro com Cristo totalmente, alma e corpo. Eu sofro com Ele na alma e no corpo. Verso 9 e 10. Nos versos 11 até o verso 13, eu espero sofrer com Cristo, irmãos, na minha relação com os outros, em relação com outras pessoas. Eu sofro com Cristo em relação a outras pessoas.
No verso 14 a 18, não é? Eu sigo confiando em Cristo, confiando até o final. Eu confio em Cristo até o final. Verso 14 a 18. E aí, penúltimo texto, irmãos, você vai encontrar do verso, ou melhor, antepenúltimo, 19 a 20. Alegre-se na bondade de Deus para com você, na pessoa de Cristo. Alegre-se na bondade de Deus com você, na pessoa de Cristo. No verso 21 ao 22, eu tenho a declaração: bendito seja Deus, que ouviu a Cristo e ouvirá você também em Cristo. Bendito seja Deus que ouviu a Cristo e ouvirá você também em Cristo. Verso 21 e 22, e concluindo, irmãos, preste atenção nisso, literalmente. Atente-se para isso. O chamado de Cristo para ser corajoso com base no amor que Ele derramou sobre nós. Seja corajoso com base no amor que Ele derramou sobre nós. Rapidamente, são muitos tópicos, mas rapidamente nós vamos adentrá-los. Veja primeiro o verso 1 a 5, irmãos, preste atenção no texto. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça, liberta-me por Tua justiça. Veja que na primeira linha do verso, eu tenho 3 palavras enfáticas em hebraico, irmãos, 3 palavras enfáticas. Perceba, ele diz assim: em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça. Perceba, eu tenho aqui algumas palavras interessantes. Em Ti me refugio, esse aqui é uma ênfase importante. A outra, irmãos, é: não seja eu envergonhado, não seja eu envergonhado. E depois, livra-me por Tua justiça. Eu tenho aqui uma seção inteira, coloca a expressão: em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Por quê? Qual a relação, irmãos? Eu confio no Senhor, não me permita ser envergonhado. Que vergonha é essa que ele se refere? Que opróbrio é esse que ele se refere? De você confiar na palavra e Deus não cumprir as suas promessas. Eu confio em Ti, não seja eu envergonhado por confiar em Ti. Você lembra, e esse aqui é um elemento interessante, porque essa é uma questão importante. Onde eu coloco minha esperança? Se eu coloco a minha esperança nas promessas de Deus, eu digo: Senhor, atenta à minha oração e não permita que eu seja envergonhado. Por quê? Porque eu confio somente em Ti. Eu confio somente em Ti, não em outro. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Verso 2, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. E aqui ele descreve lugar de proteção. E como é que eu adentro, irmãos? Como é que eu adentro esse lugar de segurança? O Senhor ouve as minhas orações. O Senhor atende às minhas súplicas. Isto é, eu adentro ao santuário, eu adentro a presença do Senhor. A descrição da oração é que nós acessamos o trono da graça, nós estamos diante dele, e o salmista descreve exatamente: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Não apenas eu sou ouvido pelo Senhor, como eu atento para o que Ele diz a mim. Eu adentro a presença e Ele fala comigo. Livra-me, Senhor. A ideia do depressa é claramente o risco e o sofrimento e a angústia que ele vive. Livra-me, Senhor, depressa. Sê o meu castelo forte.
a cidade fortíssima que me salva. Ninguém tem poder de me destruir, estando eu na tua presença. Você vai lembrar, irmãos, que essa é uma linguagem que percorre o Salmo como essa seção inteira. Por exemplo, no Salmo 27, que nós já expomos, você vai lembrar das palavras dele no verso 5. Ele diz assim, Salmo 27, 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ali eu estarei seguro na presença do Senhor. Eu estou seguro na presença do próprio Deus. E aí no verso 3, ele ainda descreve, e é importante entender, cidade forte, castelo forte, ainda a expressão como tu és a minha justiça, tu és a minha segurança. Agora no verso 3 ele diz, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. E aqui, lembre-se que o nome do Senhor, irmãos, que é usado nessa sessão, na grande maioria das vezes, é o nome pactual de Deus, Yahvé, que remonta à libertação do Egito. Você vai lembrar muito bem disso. E que o Senhor se revelou a Moisés. E por que isso é tão interessante? O Senhor vai me livrar por causa do teu nome, e o Senhor vai me conduzir, e o Senhor vai me conduzir, vai me guiar por todo o caminho. Como foi que o Senhor fez com Israel? O Senhor libertou o povo do cativeiro e conduziu o povo até a terra prometida. Ele está dizendo, é assim que o Senhor fará comigo. É assim que o Senhor fará comigo. Ele me guiará e me conduzirá por causa do nome dele. E ele diz, tirar-me-ás do laço, que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Tu és a minha fortaleza. O Senhor descreve, eles armaram contra mim algumas armadilhas que tentam tirar-me a vida, tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram. Entenda, irmãos, aqui o detalhe é que nessa jornada em que ele volta para o Senhor, em que ele busca no Senhor refúgio e consolo e ânimo no meio da perseguição que ele está sofrendo, isso ajuda você a entender que você se depara num mundo em que os inimigos eles agem sorrateiramente, as ocultas eles armam armadilhas, como o texto aqui descreve. Alguém que quer me tirar a vida, alguém que quer me tirar a vida. E para que alguém possa fazer isso, irmãos, precisa ser alguém poderoso de fato. O verso seguinte descreve assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Você sabe que essa palavra aqui, remir ou libertar, usada no verso 5, é a mesma palavra grega que usada na Septuaginta, obviamente, mas usada no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Isso é bem interessante, né? Por exemplo, lá em Lucas 9, 31, se você der uma olhada comigo, Lucas no capítulo 9, verso 31, Jesus Cristo, nesse discurso aqui, ele usa essa mesma palavra. Veja bem, irmãos, Lucas 9, verso 31, ele diz assim, os quais apareceram em glória, Lucas 9, verso 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Veja, a palavra partida aqui é Êxodos, literalmente em grego, que é o mesmo termo usado aqui no verso 5. O Senhor é o meu êxodo, a minha libertação. E entenda a linguagem que ele utiliza. Veja, o Senhor está para partir, ele vai para Jerusalém e lá ele vai sofrer, vai morrer. E o propósito disso é para que eu seja liberto, porque ele é o meu refúgio, ele é a minha salvação. Ele vai na minha frente, ele vai enfrentar os inimigos, ele confiará no Senhor perfeitamente, o Senhor não vai se envergonhar dele e ele fará tudo o que Deus lhe ordenar. Ele é aquele que vai à nossa frente. O texto
nos chama a atenção no verso 5, dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, que é a linguagem usada pelo Senhor. Ora, ele está dizendo, irmãos, o Senhor, aqui está o meu espírito nas tuas mãos. Tu és o meu castelo forte, tu és minha fortaleza, tu és minha cidade fortíssima, tu és minha segurança. Onde eu entregarei minha vida? Ele diz: eu entregarei ao Senhor. O meu espírito eu entrego ao Senhor. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E esse é um elemento interessante, porque, preste atenção, irmãos, naquilo que nós conhecemos a Deus, é da maneira como nós agimos no meio das nossas lutas, é a Ele que nós confiamos. Quem é Ele? A minha força, o meu castelo forte, a minha fortaleza, a minha segurança. É nele que eu vou me refugiar. Jesus Cristo descreve, e Davi com beleza fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu me libertaste. Tu me tiraste a minha vida da morte. Que eco interessante, irmãos, dessa verdade que já aconteceu lá em Êxodo. O Senhor tirou o povo do cativeiro. Agora Ele vai tirar Jesus Cristo do cativeiro. E a descrição de Davi é: o Senhor me livrará da morte. Entrego, Senhor, o meu espírito nas tuas mãos. Atanásio, o pai da igreja, deduz, irmãos, como as palavras de Cristo, né? Ele diz o seguinte: as almas de todos por quem Ele morreu foram confiadas ao mesmo cuidado de Deus. Assim como Deus cuidou de Cristo, assim como Ele cuidou da alma de Cristo, todos aqueles que estão nele serão cuidados por Deus da mesma forma. Ele diz ainda: por quê? Pergunta Atanásio. Porque Ele desejou que todo o seu povo não tivesse menos seguro, que todo o seu povo não tivesse menos do que ele teve, lugar de refúgio na hora da morte, como ele teve na hora da sua morte. Todos nós que estamos em Cristo seguiremos nosso Mestre na oração, não apenas no tempo da nossa morte, irmãos, não apenas lá, mas todos os dias da nossa vida. Porque embora muitas pessoas vivam dia a dia descuidadas acerca desse tema, é certo, é inequívoco, é verdadeiro que a nossa vida está ameaçada constantemente nesse mundo. Como diz Calvino, a quantidade de telhas numa casa é a quantidade de possibilidades que uma delas tem de cair sobre sua cabeça e lhe matar. Nós vivemos sobre ameaça e por isso diariamente a nossa alma precisa ser confiada ao Senhor, a nossa vida precisa ser confiada a Ele, descansar nele, esperar nele como refúgio para a nossa própria vida. Esse é o elemento aqui fundamental, irmãos. Então, nesses primeiros 5 versos, preste bem atenção nisso. Aqui nós temos a certeza, como acabamos de declarar no início da exposição: entrega teu espírito a Deus em Cristo, para que você tenha plena segurança. Entrega teu espírito a Deus em Cristo. Agora, nos versos seguintes, do verso 6 até o verso 8, irmãos, preste atenção, você vai entregar isso, você vai entregar teu espírito a Deus em Cristo, mas em Cristo somente, não em Cristo e mais alguém. Preste atenção nos versos 6 ao verso 8, ele diz, verso 6 ele diz: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Veja, aqui
irmãos, há uma possibilidade. Confiarmos não apenas em Cristo, mas em outro além dele. E aqui o Senhor Jesus Davi, aqui em Cristo, declara exatamente isso. Aborreces os que adoram ídolos vãos. O que significa isso? Os que confiam neles, os que põem a sua esperança neles. Eu, porém, confio no Senhor. Ora, imagine, irmãos, essa aqui é uma declaração daquele que guia a igreja. Preste atenção nisso. Em quem eu devo confiar? Em quem Cristo confiou. O meu Salvador, o meu Redentor. Em quem eu devo esperar? Em quem Cristo esperou. Onde está a minha segurança? Naquele que colocou a segurança no próprio Pai. Ele confiou no Senhor abertamente. Ele diz, eu não confio em ídolos. Eu não confio em ídolos, eu confiei no Senhor, somente no Senhor. Não coloquei minha esperança em outro. Sabe por quê, irmãos? Ele diz, pois, Senhor, tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. O Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Cristo reina para sempre. Nunca o Pai o abandonou definitivamente, a ponto dele ser entregue para os seus inimigos. A morte era o inimigo que foi vencida. Nenhum deles escapou do poder de Deus. Diante das minhas tribulações, das minhas lutas, em quem eu vou confiar, irmãos? Para a minha salvação, em quem eu vou confiar? Na minha dor, em quem eu vou confiar? Naquele que confiou em Cristo, aquele que confiou no Pai, Jesus Cristo. Não esqueça disso por toda a sua vida. Tudo mesmo que aconteceu com Cristo, se estivermos nele, acontecerá conosco. Essa é a nossa plena segurança. No verso 9 até o verso 10, lembre-se, espere sofrer com Cristo na sua pessoa toda, isto é, na sua totalidade. Veja o verso 9 e 10, o que diz. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. A minha alma e o meu corpo. Gasta-se minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Compadece de mim como? Ele diz, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem. Meus olhos, depois, minha alma e o meu corpo. Todo o meu ser se consome. Preste atenção nisso, meus irmãos, nas suas lutas. O nosso Redentor sofreu na alma e no corpo, porque Ele é o Redentor do nosso corpo e da nossa alma. A aflição que ele diz que é descrita no Getsêmani, lá em Lucas, chama a nossa atenção. Angústias do inferno se apoderaram do Senhor. O texto diz ainda que o Senhor enviou anjos para consolá-lo. Você sabe o que é isso, irmãos? Como é isso? Como, sem dúvida alguma, Davi foi consolado no dia da sua luta, trazendo à memória as promessas de Deus. Os anjos trazendo à memória as promessas de Deus. Aqui nós temos
a certeza de que a alma do Senhor, a minha alma está atribulada, e o seu corpo sofreu, padeceu, foi sepultado, passou 3 dias. E aí ele diz: Senhor, meu sofrimento é no meu corpo, é na minha alma. Como é que eu não vou confiar em Cristo se Ele sofreu no corpo e na alma para livrar o meu corpo e a minha alma do inferno e da morte? A segurança é gloriosa a pensar em todas essas expressões aqui, irmãos, no Salmo. E me chama a atenção a beleza desse texto, não é? Quando ele diz, no verso 10, gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. No Salmo 32, esse conceito dos ossos será melhor tratado, quando ele diz, meus ossos secaram, ele descreve isso. Ezequiel, no capítulo 37, vai dizer, o povo que estava no cativeiro eram ossos sequíssimos. Nós vamos ouvir falar que José fez os seus irmãos prometerem que quando Deus os arrancasse do Egito por meio do êxodo, quando ele enviasse um libertador e os tirasse da morte, os seus ossos seriam levados para a terra prometida. Por quê, irmãos? Porque literalmente essa é a descrição quando você vai para Êxodo capítulo 12, para João no capítulo 19 e 20, quando eles descrevem que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal e os seus ossos, nenhum deles foi quebrado. Quando o Salmo 16 descreve que o seu corpo não viu corrupção, ele se manteve inteiro na morte, o Senhor o protegeu, os ossos não foram destruídos. E ele diz, os meus ossos se consomem, mas nós não seremos destruídos, porque Cristo venceu a morte. A certeza e a beleza de uma linguagem como essa nos faz também pensar que Davi cometeu pecado e por isso ele sofre. E como é que Cristo sofre como Davi nesse contexto? Ou melhor, sofre no lugar de Davi. Por que aqui tipifica Cristo, se Cristo nunca pecou? A diferença é inequívoca, irmãos. A diferença é simples e gloriosa. Davi sofria pelos seus próprios pecados. Cristo sofreu pelos nossos pecados e os pecados de Davi. A linguagem é perfeita. Davi pode ser citado por Cristo como sendo as palavras de Cristo. Como Paulo escreve aos Coríntios na 2ª carta, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a glória desse evangelho. O nosso pecado nos leva ao sofrimento, e o meu pecado levou ao sofrimento de Cristo, e Ele suportou a aflição por nós, e nunca nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Jamais. A outra parte do verso 11 ao 13, acompanhe comigo, por favor. Você vai esperar sofrer com Cristo com relação às outras pessoas, não apenas a sua própria pessoa inteira, mas com outras pessoas. Veja o verso 11 a 13, o que diz: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida, tramam tirar-me a vida. O foco muda aqui, irmãos. Agora o sofrimento causado pelos outros. Aqui da parte dos inimigos de Deus, existe uma associação, existe um acordo, existe um ajuntamento, como o Salmo 2 descreve. Eles se ajuntam contra mim, contra o ungido do Senhor. Eles se reúnem para tirar minha vida. Olha os evangelhos, irmãos. Olha a história de Davi.
quantos dentro da sua casa, fora da sua casa, eles tramam para tirar o seu reino, como foi assim com Cristo no seu tempo aqui na terra. Os fariseus, os saduceus, todos aqueles se envolviam em conversas para tramar como encontrar a melhor maneira para tirar a vida de Cristo. Os adversários são esses que causam sofrimento, irmãos. Ele disse: eu sou esquecido, eu sou tratado como um morto, eles não me têm no coração, eu sou como um vaso quebrado, eu sou como um vaso quebrado. No Salmo de número 2, verso 9, o salmista descreve assim, irmãos, 2, verso 9, ele diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Lembre-se, esses que se levantam contra o Senhor, eles serão como vasos quebrados. O Senhor vai despedaçá-los, porque se levantaram contra o seu ungido. Tomado por tramas por todo lado, irmãos. Eles sentem o horror, o terror. E Jesus diz, Davi e Cristo vão falar isso, Jesus fala no Evangelho, é impossível escapar disso. Há uma maquinação muito clara, há um esquema montado para destruir. Mas no fundo esse esquema, ele visa testar a Cristo. E o próprio Davi, nesse caso, vocês confiam em quem? Vocês confiam em quem? Os inimigos se levantam. Você vai se associar aos inimigos ou você vai botar a sua esperança naquele que é a tua proteção? Nós vamos aprender que nós esperamos sofrer nessa vida por causa dos homens que não amam ao Senhor. E nós devemos não fazer diferente, senão colocar nossa esperança e confiança somente em Deus. No verso 14 a 18 ainda, acompanhe comigo o texto, irmãos. Veja, ele diz: confia no Senhor, confia em Cristo, até o dia final. Confia até o fim. Ora, os inimigos são muitos, eles são os meus próprios pecados, eles são os meus inimigos externos, mas confia nele até o fim. Veja os versos 14 a 18, o que é que ele diz, irmãos? Quanto a mim, de novo, ele coloca a linguagem dessa distinção. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte, emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Quanto a mim, eu confio em ti, Senhor, e eu disse, tu és o meu Deus, em ti eu coloco a minha confiança. Quem vai julgá-los é o próprio Deus. A minha confiança está em ti. Eu sei que esses que se levantam contra a igreja do Senhor, como se levantaram contra Cristo, todos serão envergonhados. Aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado, mas aqueles que não confiam no Senhor e se levantam contra o ungido do Senhor, esses serão envergonhados. E a palavra confiança aqui, irmãos, ela repete algumas vezes no texto. Tu és o meu Deus. Isso força a ideia muito clara. A esperança de Davi, a esperança de Cristo e a nossa esperança em Cristo, ela é pactual. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Em ti eu confio.
Lembre-se que isso não saiu da boca do homem, saiu da boca de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aqui, Jesus, na hora da morte, diz: Deus meu, porque tu me desamparaste. Deus meu. Você percebe a dor dessa oração, mas a linguagem pactual na dor: Deus meu, Deus meu. Aqui, a confiança dele está no fato de que Deus é fiel, e se você confiar nele até o fim, você não será envergonhado. O Senhor vai me livrar das mãos daqueles que me perseguem e que tentam tirar a minha própria vida. A oração dele é simples, irmãos, eu diria. No verso 17 e 18 ele diz: não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, e envergonhados sejam os perversos. Eu não serei envergonhado, porque eu confiei em ti. Os perversos sejam eles envergonhados. Isso é o juízo de Deus, irmãos. Onde eles colocam a confiança, esse será o juízo de Deus sobre eles. Se colocarem a confiança no Senhor, são salvos. Se colocarem a confiança nos homens, serão destruídos abertamente. Sejam eles completamente envergonhados. Ora, eu gosto muito, sem desmarcar o texto do Salmo 31, o livro do profeta Isaías. Por favor, irmãos, venham comigo. Isaías 50. Veja a linguagem de Cristo aqui também. Verso 4 em diante de Isaías 50, ele diz: o Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. O que ele está dizendo é: o Senhor disse para mim o que ele quer de mim e qual a vontade dele para a minha vida. E eu não me retraí naquilo que ele me ordenou. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Veja, estava escrito isso, eles vão fazer isso comigo. E eu então fiz como Deus ordenou. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque foi dito isso, e eu obedeci ao Senhor, eu fiz o que Ele me mandou fazer. Eles cuspiam no meu rosto. E aí veja as palavras do Senhor: porque o Senhor Deus me ajudou. Ele me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Tudo que Ele me mandou fazer, eu fiz. Eu botei nele, na palavra dele, a minha confiança. E não fui envergonhado. Envergonhados são todos aqueles que não põem a confiança no Senhor. Irmãos, em Cristo, coloque a tua esperança somente no Senhor. Faz tudo o que Ele te manda fazer e espera pacientemente por Ele. Verso 19 a 20. Então, irmãos, alegre-se na bondade de Deus para com você, para com sua casa, na pessoa de Cristo. Verso 19 e 20 ele diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Como, Senhor? A resposta da fé, irmãos, não é que há uma discussão aqui, porque sempre, teoricamente, os estudiosos vão debater
se aqui Davi já recebeu o benefício, se aqui já mudou a sorte dele. Não me parece o caso, irmãos. Eu sigo a linha de outros que defendem que não houve uma mudança acerca do sofrimento. O que houve foi, ele agora coloca toda a sua confiança nas promessas de Deus, e essas promessas abundantemente mudam a nossa perspectiva. Como é grande a tua bondade, que reservaste àqueles que te temem. Como é grande a tua bondade, Senhor, para aqueles que temem o teu nome. O Senhor vai escondê-los no recôndito da tua presença. Lembra que ele diz, eu estou ausente do coração deles, eles me abandonaram. E ele diz, mas eu estou no recôndito da tua presença. O Senhor me acolheu na sua presença. Como é que o Senhor me livra das contendas de línguas? Daquilo que foi tramado contra Ele? Como é que Deus me livra, irmãos? Na presença de Deus. Não é rebatendo quem fala mal, é ouvindo a voz daquele que fala de modo santo, verdadeiro. Não é falando como a serpente, é falando como o Criador, que só fala a verdade. E eu posso confiar nele até o fim. Que benefício nós temos, irmãos, diante da bondade do Senhor para conosco. Penúltimo tópico desse texto, você encontra no verso 21 e 22. Bendito seja Deus, que ouviu a Cristo e ouvirá você também. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante, ouviste a súplice voz quando clamei por teu socorro. O Senhor me ouviu, bendito seja o Senhor, que ouve a voz do seu povo. Por que ele ouve a voz do seu povo, irmãos? Porque ele ouviu a Cristo. E em Cristo, ele nos ouve. Porque tudo o que Cristo pedia e queria era a glória do nome do Pai. No dia da ressurreição de Lázaro, depois da pedra removida, ele diz, sai para fora, e antes, Senhor, eu te peço que o Senhor me escute, e eu sei que sempre o Senhor me ouve, digo isso para que eles saibam. Jesus tenha consciência, o Senhor sempre me ouve, porque tudo que quero é a glória do teu nome, são as tuas promessas sendo reveladas, é a segurança da tua voz, é a certeza da tua glória, é o que eu quero. Ele foi protegido, nele nós seremos protegidos. Ele foi ouvido, nele nós seremos ouvidos. E aí, irmãos, imagine esse texto no verso 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. No meu sofrimento, no meu medo eu disse, eu estou fora, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz, a minha súplice voz, quando clamei por socorro. Essa é a marca do povo de Deus. O Senhor ouve a oração do seu povo em Cristo Jesus. Eu lembro muito das palavras do profeta Malaquias no capítulo 3, quando o profeta Malaquias diz, irmãos, assim,
Vocês foram, o Senhor dizendo a Israel, as suas palavras foram duras demais para mim. Aí eles perguntam em que as nossas palavras foram duras contra ti. Ele disse, quando disseste, de que nos adianta servir ao Senhor, se os soberbos e os homens maus estão escapando e prosperando, que vantagem tem de fazer a tua vontade e de andar nos teus caminhos, Senhor, se os ímpios prosperam? Aí então ele diz, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor ouvia e atentava para as suas orações. Ora, esse é o distintivo, irmãos. Ora, não é o que você tem nessa vida, não é a glória desse mundo. O Senhor ouve a voz daqueles que temem, porque nós confiamos em Cristo. E essa é a certeza do texto. Ora, a dor, o sofrimento que está aí, ele diz, o Senhor ouviu a minha voz. E o Senhor ouve a voz do seu povo, quando nós oramos a Ele, segundo a sua vontade, na pessoa de Jesus Cristo. E por último, deixa eu encerrar, irmãos. Agora, ele diz, na linguagem nordestina, seja homem. Não tem essa expressão no Nordeste, né? Mas seja corajoso, seja homem. O que é isso, irmão? Quando nós vamos ensinar masculinidade bíblica para os nossos filhos, nós pensamos apenas no aspecto da virilidade do ser homem. Bruto, valente, tudo bem, nada contra, por favor. Mas os ímpios também são assim, irmãos. E não são homens verdadeiramente bíblicos. Você sabe o que é que um homem de coragem? É um homem que confia em Deus no meio da sua dor e luta. Porque sabe que pode confiar nele. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração. Quem, irmãos? Vós todos que esperais no Senhor. Você que colocou a tua esperança nele. Nele. Sede fortes. Revigore-se o coração. Você que espera pelo Senhor. Um autor, um comentarista cita Philip Melanchthon comentando esse salmo. Ele diz assim, irmãos, assim como eu fui ouvido e liberado, assim também você será ouvido. Por isso, haja corajosamente. E aqui ele está falando de Cristo, ele está dizendo, é Jesus dizendo a eles, não é meramente Davi, é Jesus dizendo à igreja, assim como eu fui ouvido e o Senhor me tirou da morte, assim também você será ouvido. Haja corajosamente. Não permita que teu espírito falhe. Não jogue fora as promessas verdadeiras do Senhor. Levanta-te. Anima a tua mente na esperança e na expectativa de que Deus que socorreu a Cristo socorrerá você também. Alegra o teu coração. Me permita concluir com algumas implicações últimas para a vida da igreja, irmãos, por favor. Salmo de número
30, verso 4, que foi a exposição do domingo passado. Salmo 30, verso 4, diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Agora, no Salmo 31, verso 23 e 24, é a nossa primeira resposta, depois de entendermos a obra de Cristo. É a nossa primeira resposta. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Quando meditamos no sofrimento, na morte, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós devemos ser movidos a um amor leal, apaixonado e resoluto por Deus. Quando eu entendo isso, a primeira coisa, veja o verso 23, amai o Senhor. Eu entendi o que Deus fez em Cristo por mim. Ame o Senhor. Essas verdades e esse amor é que ecoa o termo sede fortes. O que é que antecede a força do homem? Entender a obra de Cristo. Amá-lo por aquilo que Ele fez. De todo o nosso coração. E confiar nele, nas promessas que Ele derramou sobre a sua igreja. Ora, meus irmãos, esse é o fruto da pregação. Não apenas os homens devem ser homens nesse sentido, homens, mulheres, jovens, crianças, sejam fortalecidos nessa esperança. Segunda coisa importante que eu queria frisar, irmãos, no verso 5 do Salmo 31. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui é tanto uma palavra de conforto na hora da nossa morte, quanto um compromisso no nosso espírito para entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus todos os dias, ó irmãos, confiadamente. O que o Senhor nos der veio dele, isso deve ser bom, apesar da dor que venha sobre o coração do povo de Deus. Terceiro, nós recebemos aqui um alerta importante no verso 6 do Salmo 31, que diz assim: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu, porém, confio no Senhor. Aqui essas palavras são importantes, irmãos. Não tente confiar em Cristo e em outro. Confie apenas no próprio Senhor, somente nele. É porque é nele que você vai aprender o que é amar, o que é compaixão, o que é misericórdia, o que é bondade, e nós seremos cheios se conhecermos a Ele de todas essas coisas, mas se misturarmos a confiança no Senhor em coisas dessa terra, nós estaremos transgredindo a lei de Deus. Quarto, no verso 9 a 13 do Salmo 31, nos dá uma lembrança importante, irmãos, de que andar nessa vida, por todos os anos da nossa vida, é caminhar para a cruz, e esse caminho que nós seguimos é um caminho de dor, de solidão, de hostilidade. Tantas vezes nós passaremos por isso. Não espere outras coisas nesse mundo. Isso nos lembra que devemos orar, não apenas por nossa própria vida, mas pela igreja perseguida ao redor do mundo. Nós temos pecado quanto a isso, irmãos. Nós não temos orado pela igreja do Senhor que sofre por causa do Evangelho. Suplicar a Deus que eles possam ser libertos desse sofrimento e mais, que eles tenham a verdadeira esperança no Senhor e glorifiquem o nome de Deus.
em todo o tempo. E quinto e último, essa é uma disciplina saudável, irmãos. Meditar na bondade abundante do Senhor, como no Salmo 31, verso 19 e 20 nos ensina. Por causa da bondade do Senhor para com o seu povo. Isso é capaz, irmãos, de aquecer o nosso coração. Medite na bondade de Deus. Isso tem poder para aquecer o nosso coração. O salmista começa dizendo: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Verso 21. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. O Senhor ouviu a minha voz súplice. Verso 22. Em ti, Senhor, me refugio. O Senhor ouviu a minha oração. Em Cristo Jesus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos e adoramos por tão grande bondade e misericórdia para conosco, Senhor. Em fortalecer a nossa fé em meio às nossas lutas e angústias nessa vida. E nos mostrar o caminho, apontando Cristo, Cristo somente. Ó Senhor, Senhor nosso, derrama a tua graça sobre a tua igreja. O Senhor confiou no Pai e nós podemos confiar também. O Senhor não foi envergonhado, nós também não seremos. Provaremos nessa terra da abundante graça do Senhor, mesmo em meio às nossas fraquezas e aos inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor. Bendito seja o Senhor, hoje e para sempre. Amém.